Olá, mulheres fortes e corajosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique e sejam muito bem-vindas aqui ao canal. Bom, hoje o bate-papo aqui é um bate-papo aberto. Eu não coloquei um tema, na verdade, porque eu vou, eu vou abrir o meu coração para vocês hoje, né? É uma conversa franca. E já tem algum tempo que eu não venho aqui no canal, para ser bem sincera, se vocês forem verem aí, não tá sendo muito fácil, o que eu achei que seria fácil, mas não está sendo fácil. Todo esse processo que eu tô passando tem me deixado muito mais abatida do que eu achei que eu ficaria. E, e eu, sinceramente, assim, nem sei muito o que dizer aqui. Então talvez eu dou umas travadas, eu dou umas gaguejadas aqui, mas eu falei aqui que aqui seria um canal que não ia ter frescura, não ia ter historinha, né? Seria realmente aqui um lugar de bate-papo, um lugar de abrir o coração, de contar minha experiência, com o que eu tô passando, né, durante essa fase difícil, né? E eu vou contar pra vocês assim que nos últimos meses tá sendo muito difícil. De eu ter pensado até mesmo desistir, sabe? Porque eu nunca pensei assim que eu ia passar por isso. Eu nunca pensei que eu ia ter que estar e gravar e falar algo sobre divórcio, sobre separação, sobre ser abandonada, humilhada e rejeitada igual eu fui. E eu não tô aqui pra falar, pra se sentir pena ou sentir pena de mim mesma ou você que tá me ouvindo. Nossa, coitadinha. Não, gente, não. Aqui é mesmo contando o que eu sinto, o que eu tô passando, tá? Então, eu nem sei muito por onde começar, pra ser sincera. Eu nem sei, parece que eu tô gravando um vídeo aqui no canal a primeira vez. É sério, porque literalmente eu só abri a câmera e vou falar com as meninas, sabe? É, tá sendo desafiador, assim, tá sendo um processo, assim, gente, que muito dolorido e que eu espero que passe logo. Eu espero que passe logo, assim, muito logo, assim, sabe? Muito. É, ele tá namorando uma outra pessoa, né? Eu descobri, né, que ele tá namorando uma outra pessoa. Já levou minha filha pra conhecer, mas ele não é verdadeiro, sabe? Ele não é verdadeiro, então ele fala que não tá namorando, que é somente uma amiga, sabe, gente? E no dia de ontem, minha filha teve que ir pra casa da minha mãe. Minha mãe mora em Itanhaém. E ele foi e levou ela. E minha mãe veio já no meu ouvido, sabe? Só que quando ele veio buscar minha filha aqui, quando ele veio buscar a Maria aqui, ele tava sozinho. E tava com o carro dele. Então, pra levar minha mãe, ele levou com o carro dela e com ela junto. Isso pra mim, gente, foi. Eu não imaginei que ele ia ter coragem de fazer isso, sabe? Eu achei uma falta de respeito, na verdade. E minha mãe veio já no meu ouvido falar, e eu falei, mãe, não posso fazer nada. Mas o meu coração se despedaçou. De uma coisa que eu já sabia que estava acontecendo, mas quando chega a realidade pra você assim, sabe quando chega a realidade e aí você, realmente,
tá acontecendo. É isso, é verdadeiro. Eu não tô louca. Igual ele falava que eu tava louca, que eu não tava ficando com ninguém, que eu não tava com ninguém. E há uma semana, uns dias atrás, eu tava orando pela minha família. Eu queria que o Senhor. Eu queria minha família de volta. Eu queria ele de volta, mas dele não da forma que ele saiu, que ele foi, que ele estava. Eu queria um homem transformado. Um homem com coração transformado, sabe? E aí quando foi no dia de ontem, né, ele fez isso. E hoje eu falei com ele e tal. Ele achou normal, enfim, a gente meio que discutiu por telefone, porque por mais que eu soubesse, eu fiquei um pouco enciumada, fiquei chateada. E acabou desligando o telefone. Ele me maltrata muito com palavras, sabe? Então eu sentei assim na cama da minha filha e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar assim porque eu nunca pensei que ela está passando por isso, sabe? Eu nunca pensei que ela está passando por uma coisa assim. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra ela. Nunca pensei que eu estava passando por uma coisa assim. E eu chorei muito, assim, chorei muito. Pedi para Deus guardar o meu coração. Pedi para que Deus mudasse a minha história. Mudasse a minha história. E aí veio um hino na minha cabeça, um hino diante do trono na minha cabeça. Que fala assim no início: na dor, na aflição, onde não vejo solução, digo a mim mesmo, minha alma espera em Deus. Aí veio essa música, né, na cabeça, e veio: creio em um Deus para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. E esse hino é você crer naquilo que para você é impossível, para você. Se você pega a sua vida hoje, igual eu peguei a minha hoje, né? Na hora que eu estava falando com o Senhor, e passa todo o filme assim da sua vida, passa até mesmo o filme da situação que você está agora, independente da situação que você tiver. A única pessoa, o único ser que eu conheço que pode mudar a nossa história é o Senhor. Eu não posso mudar nem com a minha força, nem com o meu querer, nem com o meu falar, nem com o meu pensar, né? Que eu não sou uma mutante, né? Eu tipo, penso assim e acontece. Não. É, é literalmente crer no Senhor. E eu fiquei pensando, como eu vou crer no Senhor? Olha como a minha vida está. E eu vou falar pra vocês como a minha vida está nesse momento, tá? Eu tô quebrada financeiramente. Quebrada, gente, tipo, quebrada. De não ter R$ 1 na minha conta, tá? Eu passei por umas coisas. Tive contas fechadas, tive perca de cartão de crédito. Aí teve outros cartões de crédito que fiquei endividada. Eu tô quebrada financeiramente, quebrada, tá? Meu casamento acabou. Eu tô no processo de divórcio. Mais pra frente eu falo um pouquinho do divórcio. Mas a minha circunstância hoje, o que eu vejo é caos. Tudo que eu vejo é caos. Só que a gente tem que crer no Senhor. A gente precisa crer no Senhor. Porque Ele é o único que não vai abandonar, que não vai maltratar, que nunca vai me deixar sozinha, que não vai me magoar, que não vai me decepcionar. Isso tudo João Paulo fez, tá? Só que Deus não vai fazer isso. Ele é o único que não vai fazer isso. E eu sei que o quanto é difícil a gente crer. Só que as coisas só acontecem na nossa vida. A gente só vê depois que a gente crê. A gente só vê depois que a gente crê. E a gente tem que crer naquilo que a gente não vê. Porque só depois disso é o que a gente vai ver. O que a gente vai ver? O que eu vou ver, Monique? As promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Deus tem uma promessa para cada um de nós.
Eu hoje falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tô andando, conforme as coisas vêm no meu coração, vêm na minha mente, eu sinto paz. Eu tô num projeto novo agora. Depois eu conto pra vocês. Não vou falar isso agora. Acho que no próximo vídeo eu vou contar sobre isso. E eu vou fazer um. E vocês vão ver todo uma, uma evolução nesse novo projeto, tá? Mas calma, que eu vou falar só no próximo vídeo. Então, tudo que eu posso fazer agora, tudo que você pode fazer agora é crer. É crer. É crer que Deus vai fazer na hora que ele for. Se ele vai restituir minha família, se o João Paulo vai voltar para casa e renovado, transformado. Eu falei, eu não quero esse João Paulo, não. Isso aqui, esse cara aí, não quero isso não. Eu quero um homem de verdade. E eu quero a minha família. Eu prezava muito pela minha família, era muito importante para mim. E nossa, Monique, você vai ter coragem de de. Oh meu Deus, qual é a palavra? Eu esqueci a palavra, gente. De deixar ele voltar para casa, de perdoar ele, essa palavra. Vai deixar ele. Você vai perdoar ele depois de tudo que ele fez com você, depois das traições, depois do que ele fez com você hoje, por exemplo? Se for verdadeiro, sim. Se Deus estiver no negócio, sim. Se não, não. Se não, não. A gente está em processo de divórcio, então tem 2 meses mais ou menos que eu fui no advogado. Um advogado que tem aqui próximo da minha casa que é gratuito. E eu procurei esse local porque eu não podia pagar, né? E ele estava demorando muito para entrar, justamente por quê? Porque tem que pagar. E eu insisti no coração de ir fazer e dar entrada. Então eu fui lá, dei entrada, isso foi no dia 6, dia 5 de maio. Nós estamos no final de junho. Aí eu fui, depois daí no final ele teve que ir comigo. Aí no outro dia ele foi comigo e nós assinamos. Só que tem um processo, a gente assinou, mas o juiz tem que aprovar para que saia a homologação do divórcio. Então, é isso que nós estamos esperando. Só que a advogada, ela sumiu. Não sei se é porque é gratuito, não sei se é porque, sei lá, eu sei que a advogada sumiu, gente. E quando no dia que eu tava lá, que eu fui assinar com ele, eu juro pra você que eu parei a caneta, eu tô com a caneta aqui. Eu parei a caneta, ó, gente, é as calopsitas cantando. Eu parei aqui, eu parei e fiquei. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque isso é muito doloroso. Assinar aquele papel foi muito difícil, gente, muito difícil. Se você já fez isso, conta aqui pra mim o que você sentiu. Porque eu acho que foi uma das piores coisas que eu já fiz em toda a minha vida, foi ter assinado aquele papel. E eu juro pra vocês, gente, que eu quase... Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que não vale a pena eu lutar mais um pouco? Só que era o que ele queria. Então eu corri atrás disso porque era o que ele queria. Mas não era o que eu queria 100%. Eu até queria numa parte, mas outra não. Então eu assinei mesmo assim, porque era o certo a se fazer. Porque era o que ele queria e eu precisava dar isso pra ele. Não adianta nada a gente ficar preso numa pessoa que não quer ficar mais com a gente. Mas por esses dias eu comecei a orar pela minha família. Pedi para que Deus fizesse. Eu orei pela minha família. Senhor, ele tá gritando. Se for da sua vontade, que minha família seja restabelecida, que o Senhor cure nossos corações e que a gente volte, que o meu casamento seja curado, seja renovado, seja transformado em nome de Jesus. Mas só se for da tua vontade, porque se não for da tua vontade, eu não esquece. Eu prefiro continuar do jeito que eu tô e passar por todo esse processo do que tentar ficar com alguém que nem quer ficar mais comigo e que nem é mais seu plano, entendeu? Então, eu sempre prezei muito pela minha família, sempre prezei muito mesmo. E ter a minha família destruída é muito difícil pra mim. Muito difícil, eu creio que seja muito difícil pra você também. E nós estamos aguardando,
a essa advogada que sumiu, na verdade. Eu mandei 2 vezes mensagem para ela e ela retornou uma vez ela respondeu, a outra vez ela não respondeu. E quando foi hoje, durante a nossa briga de hoje, por conta dessa questão da namorada dele, eu perguntei pra se a gente é casado ainda. Ah, mas a gente não é mais. Ah, ele falou alguma coisa assim, que a gente já tá divorciado já. Né? A gente assinou, realmente a gente assinou, mas não teve homologação ainda nenhuma. Então, aí depois que desligou, ele me pediu o telefone da advogada. Eu printei a tela que eu tinha tentado entrar em contato com ela para ele ver que eu não estava enrolando alguma coisa do tipo. E mandei o contato da advogada. Eu creio que ele vai tentar resolver ele lá e tentar ver se consegue uma atenção dela do nosso caso. Mas que seja feita a vontade do Senhor. E eu pedi para que o Senhor me ajudasse a viver um dia de cada vez, sabe? E eu vou falar para vocês assim, que até para falar aqui, eu tô tentando falar de uma forma que seja mais tranquila, mais suave possível. E o que não é. Não é. Não é. Eu tô aqui falando com vocês, mas com vontade de chorar. Porque eu tô triste. Eu tô muito triste com tudo isso. Mas eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para minha vida, né? Que ficou 10 anos parada. O meu pessoal, o meu eu, a minha pessoa, sabe? Estar sozinha não tá sendo ruim. Lógico, você pensar na pessoa que você gosta com outra é muito ruim. Claro que é ruim. Mas eu estar sozinha, me conhecendo, não tá sendo ruim. Isso tá fazendo parte do processo. E eu acho que se realmente a minha família acabar e cada um realmente for por um lado, eu fui por um lado, ele foi por outro, eu creio que Deus tem algo para mim, eu creio que Deus tem alguém para mim, né? E porque eu quero ser feliz, eu quero arrumar um homem que me ame de verdade, eu quero ser feliz. Mas hoje eu não tô pensando nisso, hoje eu tô pensando em me conhecer, em me apegar nas promessas de Deus e seguir em frente. Seguir em frente, entregar para o Senhor, entregar para o Senhor verdadeiramente aquilo que me faz sofrer, a dor que eu estou sentindo, a mágoa que eu venho trazendo, porque você traz mágoa, você traz ressentimentos e eu preciso largar isso, literalmente largar, porque ele não é uma pessoa que merece nenhuma lágrima que caia do meu rosto. Sabe? Ele não é uma pessoa que merece, gente. E eu não tô falando mal dele, porque ele é um péssimo marido mesmo. Ele com relacionamento é muito ruim. Ele é uma pessoa muito boa em outros sentidos. Mas em um relacionamento é muito ruim. E o que eu tenho pra falar, eu acho que é isso. Eu vou gravar um outro vídeo falando do meu novo projeto aí, do que eu tô fazendo. E eu vou fazer aí vários vídeos assim, falando, né, de como tá sendo esse novo projeto, como eu tô evoluindo nisso, tá bom? Bom, meninas, não esqueçam, ore ao Senhor, entregue para o Senhor, crê que o Senhor vai fazer algo grandioso na sua vida, tá? Isso é promessa do Senhor. E é isso. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.